céu. A prática da terapia neural em gotas, que lindo! Na gota número 200, nós vimos que Chadwick Boseman morre com uma questão intestinal, um câncer de intestino. E vimos que também o nosso grande ídolo no Brasil, Pelé, morreu também nessa circunstância. Para você ter uma ideia, Pelé, depois da Copa de 70, até os anos 2000, tinha engordado 1 quilo. Ele realmente foi o atleta do século, ele realmente era um excelente, um grande atleta. Então nós vamos discorrer um pouco mais acerca de como o câncer de intestino pode ter a sua exacerbação segundo alguns parâmetros interessantes em terapia neural. Por isso, roda a vinheta, Isabela, para que nós possamos estar juntos. Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. A prática da terapia neural em gotas, hoje falando acerca do intestino. O intestino como um elemento produtor não só de determinados hormônios, mas também o elemento que faz com que nosso alimento seja absorvido. Os estoicos diziam que a gente tem que se concentrar no que a gente pode controlar. A gente pode controlar alguns aspectos da nossa vida, mas da vida do outro, da vida do outro ser humano, a gente não tem controle absolutamente nenhum. Nós não podemos controlar o tempo, nós não podemos controlar as eras. O Cristo dizia, por exemplo, que você não pode mudar um fio de cabelo da sua cabeça com relação a algumas coisas, porque simplesmente não há essa condição. Então, ao controlarmos o que nos pertence, ao controlarmos o nosso sistema nervoso autonômico, e daí entra a grande lance da terapia neural, que a terapia neural é uma terapia que estuda o sistema nervoso autonômico, e cada um de nós é um sistema nervoso autonômico individualizado. Cada um de nós tem a sua individuação, fazendo com que nós sejamos pessoas únicas no universo. À medida em que entendemos isso, nós entendemos que o que é do outro não nos pertence. Nós entendemos que o que não é nosso, a nós não pertence. Nós entendemos que precisamos estar de olho, de acordo com aquilo que nós somos. Pelé, por exemplo, teve uma questão de câncer, por uma questão muito interessante. Ele teve uma lesão de coxo femoral, um cisalhamento, uma lesão, e foi praticamente obrigado a operar a coxo femoral, puseram-lhe próteses, e essas próteses geraram gatilhos neuromodulatórios, geraram campos interferentes enormes, e esses campos interferentes foram os elementos que, na vida de Pelé, por contrariedades mil, ligadas à família, ligadas a contrato, ligadas a outras dimensões dessa vida, o câncer se instala. O câncer se instala e se instala com vontade, porque na realidade a híbris com relação a Pelé, ou seja, o que o levou a essa situação, o conflito, a híbris em grego, que o levou a essa situação é uma híbris ligada muitas vezes a como ele enxerga a vida. Ele era um homem simples que enxergava a vida de uma maneira, e muitas das vicissitudes da vida de complexa monta fez com que ele sucumbisse a esse câncer, muito pelo gatilho neuromodulatório causado pela prótese de quadril. Com relação a Chadwick Boseman, um garoto, um menino que simplesmente não concordava. A contrariedade faz com que ele se perca. E muitos de nós somos assim. Nós não podemos ser contrariados. Quando somos contrariados, nós nos elevamos à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves. Ou seja, achamos que somos alguma coisa. E com isso, a questão intestinal vem e leva. Em terapia neural é muito importante, eu tinha conversado com vocês, que toda desbiose intestinal está ligada
aos seios a lesões ou a sinusites crônicas de seios frontais, de seios esfenoidais, de seios etimoidais, de seios maxilares. Sempre que há uma questão intestinal nesse nível, nós temos que tratar os seios também. E o tratamento em terapia neural de seios é muito simples. Começa com a aplicação do neuroterapêutico sobre o próprio seio e daí a gente tem uma resposta, muitas vezes com fenômenos em segundos, descendo secreção e um monte de coisa. Então, com isso, a gente entende que a contrariedade também tem a ver com a nossa visão de vida, e os nossos seios são os responsáveis por os seios maxilares e seios da face, seios paranasais, são os responsáveis por não termos uma resposta em nível neuronal, principalmente na cisterna cerebral, onde há a limpeza do líquor. Isso é maravilhoso. Isso faz com que a terapia neural seja uma ciência extremamente prática. E aqui a gente está na prática da terapia neural em gotas. E espero ver você na próxima gota. A Isabela está botando aqui os nossos cursos. Nós ampliamos para Natal, ampliamos para Minas Gerais, ampliamos para vários estados. São cursos bem interessantes, são cursos lato sensu. É interessante que você penetre no mundo da terapia neural. Não fique só no cursinho ali de 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias, não, porque você vai ser um terapeuta neural superficial. E isso tem um monte. Fica perguntando nos grupos, qual é o ponto tal? A gente não fala com relação ao ponto tal, a gente não trata o ponto, a gente trata o doente. Por isso é imprescindível que você esteja conosco nessa empreitada dos cursos de especialização lato sensu pela nossa universidade, de maneira que a gente possa ter a chancela do MEC. Obrigado pela oportunidade, vão em paz e a gente se vê na próxima prática da terapia neural em gotas. Beijo!